Muito bem, pessoal, voltamos com o programa Cidade em Ação, hoje falando sobre saúde, né? E para isso nós trouxemos o Dr. Éder, que é pediatra aqui na cidade de Ourinhos, já há 30 aninhos só de pediatria, e hoje está falando sobre as dificuldades escolares, né? Nesse bloco do programa, nós vamos falar sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Doutor, o que esse déficit causa nas crianças? Como detectar isso primeiramente, né? É interessante a gente falar disso. Na verdade, a ciência médica está hoje muito claro sobre o TDAH. Ele é um transtorno mental. A gente não vê isso como uma doença propriamente, é uma imaturidade psíquica. Existe uma área cerebral que é responsável pela atenção e concentração, a área pré-frontal. Essa área, ela, na criança pequena, ela realmente ainda não está mielinizada, então uma criança de 3, 4 anos, 5 anos, não consegue parar e se ater a uma atividade. Certo. Mas você espera que a partir de em torno dos 7 anos, que haja uma maturidade, que os neurotransmissores aí já estejam modulados e ela consiga manter uma atenção. O que acontece é que mais ou menos 4% das crianças crescem e mesmo passando dessa idade continuam com uma incapacidade de atenção e concentração. Certo. Isso é uma coisa bem conhecida, em outros momentos foi chamado de disfunção cerebral mínima e tal, e hoje é tido como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, classificado no Manual de Transtornos Mentais, e ela é caracterizada por uma grande incapacidade de concentração e atenção, maior do que seria esperado para a idade de cada criança. Lógico que todo mundo pode ter um pouco, mas é uma coisa muito acentuada, em qualquer lugar, na escola, na família, nos ambientes sociais que a criança vá. Uma hipercinesia, a criança muitas vezes não consegue parar, está sempre agitando pés e braços, não tem uma quietude mínima necessária. Esses são sintomas. São sinais, né? Sinais. E a impulsividade, são crianças frequentemente impulsivas. Há que se dizer, Abner, que as meninas predomina a desatenção. Geralmente a menina não é hiperativa, ela é desatenta. É aquela criança que está na cabeça no mundo da lua, né? O professor está falando e ela está longe, ela não consegue se conectar. Os meninos costumam ser mais agitados, hipercinéticos, eles, por não conseguir se concentrar, são muito agitados, fazem várias atividades ao mesmo tempo, e isso tudo costuma prejudicar o desempenho na escola. Então, o que acontece é que são crianças que poderiam ir muito bem na escola, e que muitas vezes pela desatenção exagerada, acabam tendo um grande prejuízo no seu processo de ensino-aprendizagem. Esse é o grupo que predomina no nosso ambulatório. Para você ter uma ideia, nesses 10 anos que a gente tem de ambulatório de dificuldades escolares, nós temos uma casuística lá de 430 crianças já atendidas e em atendimento. Lógico que isso não são todas que continuam em atendimento, a gente faz por um período, porque 75% dos pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade melhoram espontaneamente com o crescimento, mostrando que realmente há uma imaturidade. Tá. Depois da adolescência eles melhoram. Mas o grupo que a gente eventualmente chega à conclusão que deve tratar, você tem medicamentos que agem estimulando essa atenção e concentração, e essas crianças acabam fazendo uso por um período, em torno de 2, 3 anos, e isso costuma ter um impacto muito positivo. A gente vê que as crianças que podem se beneficiar de medicamento é brutal. São crianças que não tinham registro nenhum na escola, tinham um padrão de aproveitamento muito baixo, e você, com a medicação, em um mês a criança consegue, é como a criança míope que vai para a escola sem óculos, né? Ela não vai conseguir se conectar, atender as demandas. A criança que tem TDAH mesmo, né? E que é medicada, você traz uma habilidade que ela não tinha, e isso tem um impacto muito positivo no seu processo de desenvolvimento escolar, mas a gente precisa tomar o cuidado, e eu sempre destaco isso, de ter um bom critério diagnóstico. Não existe exame, não adianta fazer tomografia, não adianta fazer eletroencefalograma, o diagnóstico é clínico, são testes que a gente aplica na criança, por isso que é interessante, no nosso caso lá a gente tem as psicólogas, psicopedagogas, e a gente tem a possibilidade de fazer uma triagem adequada para identificar esse problema. Esses testes são feitos por psicólogos e psicopedagogos. Sim, pelo grupo de estudo nosso. Então que eles podem eles me encaminhar para o pediatra. Eu faço triagem também dos casos, certo. E os casos que a gente identifica como passíveis de tratamento medicamentoso, a gente utiliza. Interessante dizer que o TDAH tem uma incidência muito grande de comorbidades, que são outros transtornos concomitantes.
E aí são vários, né? Transtornos de conduta, depressão, você tem as dificuldades específicas de aprendizagem, dislexia, descalculia. Você tem muitas coisas que podem acontecer concomitantemente que podem trazer confusão no diagnóstico e no tratamento. Né? E aí precisa realmente ter uma experiência, e esses 10 anos está trazendo para a gente uma experiência do que vale a pena tratar. Não são todos os casos que a gente vai usar medicamento, mas os casos diagnosticados adequadamente, 70% do benefício da medicação é brutal e realmente é um recurso interessante. Mas as intervenções familiares, as intervenções escolares, a psicoterapia, você tem outros recursos que podem e devem ser usados, e a nossa casuística lá é bastante interessante, Abner, porque a gente vê o seguinte, e isso tem estudos muito bacanas. O New England Journal publicou há algum tempo um trabalho muito interessante mostrando o seguinte, 60% da população carcerária americana, quando você faz um histórico de vida, tinha TDAH não reconhecido e não tratado. Isso muitas vezes levou a um fracasso escolar, né? A criança, apesar de poder ir bem na escola, acaba não indo bem, uma baixa autoestima, a condições sociais favoráveis à drogadição, à marginalidade, à criminalidade. Isso tem um impacto social muito importante, então esse trabalho tem trazido para a gente uma gratificação muito grande em termos de resultado, porque a gente consegue influenciar na história de vida, no aproveitamento escolar, na profissionalização dessas crianças. Quer dizer, você vai causar um efeito lá no futuro. Às vezes 10, 15, 20 anos lá na frente na vida de uma criança. A escolarização é a muito educação, importante. né? Se ele não conseguir ir bem na escola, de repente ele não terá as oportunidades ou não irá aproveitar as oportunidades que ele deveria aproveitar para se tornar um bom profissional. Seguramente. Né? E como você falou, é um jornal, né? É um periódico. Um periódico americano. Quantos por cento da população? No levantamento dele, 58%. 58% da população carcerária teve um 3 milhões. De 3 milhões, teve um TDAH não diagnosticado quando era criança. Não tratado. Possivelmente isso colaborou para a vida do crime. Afastamento da escola, da educação, e padrões mais fácil. Padrões de conduta antissocial, criminalidade, droga, né? A droga entra muito forte. Isso é uma coisa interessante, porque às vezes as pessoas têm preconceito em relação à medicação, né? Nossa, mas eu vou dar remédio para o meu filho, né? Mas os trabalhos científicos mostram o seguinte, o risco de dependência química, no caso do TDAH especificamente, claramente é no grupo não tratado com medicamento. O grupo tratado não aumenta, pelo contrário, diminui muito o risco dele ter uma drogadição no futuro. Entendi. Que legal. Então a gente precisa trabalhar contra o preconceito. Eu não quero aqui dizer que o remédio é saúde é solução para tudo. Aliás, ao contrário, eu queria destacar isso. Problemas escolares não são problemas médicos, são fundamentalmente problemas pedagógicos. Eventualmente o médico pode ajudar em algumas questões, o TDAH é uma delas, né? E aí você eventualmente também vai fazer uma seleção da medicação. A gente não pode imaginar que a gente vai resolver tudo com remédio. Agora erra também quem acha que o remédio é ruim e que não pode colaborar. Não é verdade. A nossa experiência, nós temos uma casuística grande mostrando o contrário. Quando bem indicado, esse tratamento medicamentoso é extremamente bem sucedido e ajuda muito no aproveitamento escolar dessas crianças. Doutor Éder, de tudo que nós falamos aqui, o papel do pai, da mãe e do professor na sala de aula é muito importante, porque cabe a nós, como pais e os professores, detectarem se aquela criança está com um problema ou não, se ela está prestando atenção, se não está, porque dá para perceber, né? A criança apresenta sinais, como você falou. Sim. Então o professor tem que ficar sempre atento, e eu acredito que são os professores que fazem reunião com os pais, e aí fazem os encaminhamentos, né? Seja para o psicólogo, seja para o pediatra, enfim. O professor é um observador privilegiado da saúde da criança, muito mais até do que o médico, porque eu tenho uma consulta de 40, 50 minutos, o professor convive com aquela criança horas pelo ano todo. Então ele tem condição muito boa e ele é um observador privilegiado do bem-estar dessa criança, bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar social, né? E isso tudo dá a ele uma condição de fazer uma triagem e ajudar efetivamente, coisas que às vezes a família não percebe, né? Os pais que convivem não veem, às vezes, determinadas questões que são fundamentais para o bem-estar, para o desenvolvimento dessa criança.
Muito bem, nós vamos chamar mais um intervalo, último intervalo, e logo após então o Dr. Éder fará as considerações finais aí, dando dicas para você ajudar o seu filho a ir melhor na escola, tá vendo só? Muito obrigado pela participação, nós vamos chamar um breve intervalo, mas antes, doutor, deixa eu mandar um abração aqui para a Rose Guimarães Silva, para a Liz Dave, Victor Spompa, que está assistindo o programa, né, jogadora de basquete, né, que já jogou legal. Muito para o Olinda, doutora Solange Fecarota, o Márcio Fui Pérez, o Lucas Totti, a Débora Leite Romani, a Mara Rodrigues, Franciele Rafaela, o Marcos Alencar, são pessoas que estão acompanhando a nossa live aqui, né, e assistiram um pouquinho o programa. Claudemir Pereira, Claudemir Aurélio, a Patrícia Pereira, né, que são tantos nomes, Andréia Santos, enfim, vocês que acompanharam a nossa live aqui estão ligadinhos, tá? Nós vamos para um pequeno intervalo, pessoal, já estamos de volta então com as dicas do Dr. Éder para que você ajude o seu filho, né, a ir melhor na escola, tá certo? Já estamos de volta, eu aguardo você.